Dinheiro é o melhor e o pior assunto em um casamento. Hoje eu chamei uma grande amiga aqui para a gente falar sobre, na verdade, perguntar para ela se casamento enriquece. Aqui comigo está Amanda Almeida, atleta de beach tennis, psicóloga de casais, apresentadora e empresária. Seja bem-vinda, Amanda. Bem-vinda, Amanda. Obrigada pelo convite. E aqui comigo sempre, André Gonçalves, sócio, e muito curioso em saber se casamento enriquece. O que tu acha, André? Rapaz, eu acho que depende. Depende do quê? Depende de vários fatores. Depende de quem casa e com quem casa. A gente vai explorar a nossa convidada hoje para responder essa pergunta aí. E aí, Amanda, casamento enriquece? Olha, eu já vou começar a dizer que eu não acho que nós só funcionamos com receita de bolos nem rótulos, né? E casamento pode enriquecer, sim. E quando a gente está falando de valores, sistemicamente a gente está falando de família, de educação. Então, são muitas questões a serem avaliadas que vão delimitar esse espaço de crescimento ou não financeiro. Quando a gente fala de enriquecimento, a gente vai falar sobre uma gama de significados que podem ser materiais, que podem ser de saúde, que podem ser visão mais próspera em relação... Até afetiva também, né? Afetiva. Tudo depende do objetivo do casal. Do alinhamento dos dois, né? Dos objetivos. Mas tá, eu acho que isso é uma conversa que poucos casais têm, né? Porque eu comparo muito com a sociedade, mano. A gente não dá certo com nenhuma sociedade assim de imediato. A gente tem que sentar, a gente tem que conversar, a gente tem que falar sobre dinheiro, a gente tem que falar sobre pressão, a gente tem que falar sobre várias coisas. A maior dificuldade que eu vejo que os casais, como eles não se veem como sócios, né? Eles se veem como pessoas muito embora haja um contrato, né? Há um contrato e olha só, eles não se veem como um time. Então, o que a gente faz? Nós estamos tendo esse problema, nosso time tá frágil nessa área. Como todos nós vamos nos organizar para fortalecer essa área? Quando tu pensa como um time, aí é maravilhoso. Porque eu vou pegar as minhas dificuldades, vou tentar adequar, vou pegar as minhas potencialidades e vou dar a mão para ajudar. Então, quando a gente se vê como um time, a gente tem muitas possibilidades de crescer em qualquer área da nossa vida. Tu deixa até de ver que tu estás fazendo mais do que o outro, né? Porque o outro às vezes tem a limitação de não conseguir fazer o que tu estás fazendo. Sim, não é só isso, viu, Ricardo? Tem uma coisa de eu ganho mais. Eu mando mais. Eu mando mais. E quando a mulher ganha mais? Ixi, eu já vi muito casos que não dá certo. Mas porque entra aquilo dos valores, porque o valor do cara não permite ele ser o que ganha menos. E Amanda, mas será que essa questão do conflito em si não tem a ver com algo que está muito óbvio e eu não converso porque tá muito óbvio e tal, não vou falar também, sobre isso. O óbvio também precisa ser dito, né? É o poder do óbvio, né? Tem que ser dito. Também tem que ser dito, porque o que é óbvio para mim não é para o outro, e aí a gente está falando novamente de significados. Eu gosto de falar, qualquer discussão eu gosto de perguntar primeiro, mas o que é isso para você, né? Em relação a quê? Quando você me fala sobre medo, é medo em relação a quê? Sobre o quê? Porque pode ser, enfim, N situações, né? Quando eu falo de mentalidade de enriquecimento, eu tenho que entender o que é para o meu cliente, por exemplo, o que é enriquecer para ele. O meu padrão de enriquecimento é o dele pode ser outro. Eu não posso falar sobre as minhas bases, nem concluir sobre isso. Então eu preciso alinhar melhor. Imagina isso num processo terapêutico, vamos levar isso para dentro de casa. Eu preciso entender sobre o que é o significado para o outro. E Amanda, tu falaste algo que a gente comenta muito aqui, alinhar a visão. Tu achas que casais que não têm a visão alinhada, eles conseguem, primeiro, alinhar essa visão e chegar no denominador comum e seguir bem? E caso não consigam, a saída é sempre realmente buscar suas vidas ou eles conseguem viver com essa diferença? Nós somos pessoas diferentes, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Mesmo individuais, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, senão a gente não consegue se relacionar com ninguém. A questão o quanto eu tenho disponibilidade para mudança. Mas tu não acha importante tu ter uma visão, nem que seja uma visão em comum? Mas eu só consigo alinhar isso se eu quiser, então depende da vontade. É bem pessoal, tem que querer. Tem que querer. Se a pessoa estiver comprometida e não querer, não vai sair nada. Né? Então. E o pior, hoje eu falava no programa que eu gravei sobre isso, normalizar o problema, achar que tá tudo certo. A gente vive relacionamentos tóxicos, inclusive em relação ao dinheiro, gente.
Controle, excesso de controle, excesso de escassez, os medos das perdas, você acaba cesseando, não vivendo, não tendo qualidade de vida. Tem pessoas que trabalham, são workaholic para guardar. E não aproveita, não tem equilíbrio. Será que é isso? É guardar dinheiro? É poder comprar coisas? Ou é poder usufruir? É poder ir e vir? É poder ter desejos? Enfim, é muito relativo isso. A questão é normalizar esses problemas. Eu acho que a pessoa, ela inverte, né? Ela coloca o enriquecer como o fim, mas não como consequência de tudo que ela está fazendo. Porque eu falo muito aqui no escritório, no final, o dinheiro e a consequência de tudo que a gente faz com os nossos clientes, eles pagam a gente sem reclamar. Se o objetivo sempre é o dinheiro, a gente não consegue trabalhar direito. Eu já vivi assim, teve uma época na minha vida que eu trabalhei para ganhar dinheiro e eu não tinha tanto resultado como eu tenho hoje. Tu acha que isso se aplica também num relacionamento, num casamento? Sim, a gente está falando de relacionamento. Seja ele comercial, amoroso, ele precisa ter equilíbrio. E para ter equilíbrio precisa estar de acordo. O que é combinado não sai caro. Jamais, nunca. Eu costumo dizer que é combinado não sai caro. Amanda, futricar o celular do marido, ter a senha do celular do marido, é certo ou errado? Não sei. Qual é o teu acordo? Se estiver combinado, se estiver bom para vocês dois, está tudo certo. Quando a gente entende que nós somos um time, tem que estar bom para os dois. No final não tem certo nem errado, tem o mais adequado. Tem o que eu dou conta. Tem aquilo que eu consigo me encaixar, aquilo que eu tenho disponibilidade para entender, para superar, para mudar, e tem que ter vontade. Não acontece sem. Então eu costumo dizer que a possibilidade sim do casal enriquecer é maior do que você estar só, porque são duas rendas, são duas pessoas pensando, são duas pessoas que estão ali engajadas em dar suporte um para o outro, inclusive emocional. Diminui o custo. A gente fala de potencializar, quanto mais potencializa. Mas se a gente for pensar que casamento tem filhos, que a gente aumenta nossos gastos, então precisa estar tudo muito alinhado. E aí, se a gente for comparar isso, a vida de solteiro vai ser melhor. A possibilidade de você enriquecer. Então, assim, é muito relativo. Tudo depende com as pessoas com quem você anda. Você é resultado das 5 pessoas com quem mais você convive. Isso também é fato. Isso é fato. Então, se você convive com pessoas que têm mentalidade de escassez, pode ser 2, 3, 4... Você vai absorver, vai acabar absorvendo isso para si. Quais são as suas crenças limitantes? Então, a gente está falando de pessoas. Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de indivíduos, cada um com o seu significado, com a sua história, de como é que eu dei. Se a gente tem diferença de irmãos que foram criados pelos mesmos pais, a gente tem diferença, cada um deu um significado, cada um entendeu de uma forma. Imagina isso numa família que não é nem a minha. Aquela que veio de uma criação que não tem nada a ver com a minha. A gente precisa ajustar. Eu posso aprender contigo, tu podes aprender comigo, desde que eu esteja disponível para isso. E ajusta como? Só conversando, conversando frequentemente? Eu acredito muito no diálogo. Reciclando os pontos de conversa? Eu acredito muito no diálogo focado na solução. Eu não acredito em diálogo que a gente vai só para se queixar. A gente coloca o problema na mesa e a gente diz, nós temos que dizer, nosso time está com essa fragilidade. O que a gente vai fazer para sair disso? E levanta a criatividade, levanta possibilidades focadas na solução. Mas antes disso, não adianta nada se a pessoa não quer, né? Tem que realmente querer dar um jeito no problema, senão... Então, quando eu falei agora de normalizar, é justamente essa coisa de normalizar que eu vou mudar o outro. Que o outro vai funcionar como eu quero. Mudar o outro é difícil. Mas a gente acredita nisso, né? A gente fica um monte de relacionamento nada a ver. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai mudar o outro. Porque a gente consegue, somos heróis. Na verdade, acho que isso é uma questão cultural também, né? De ser o senhor da vida do outro. Eu tenho solução para todo mundo, menos para mim. E a gente está todo errado, né? A gente consegue perceber, a gente vira técnico de futebol. Se fosse eu, e acaba que isso, todo mundo tem solução para a vida do outro, agora para a sua própria vida, para o seu relacionamento, não. Às vezes o relacionamento tá uma droga aí. E aí eu vou acrescentar mais uma coisa, que é importante até na hora do diálogo. Se a gente entender que o outro é nosso espelho, aquilo que eu vejo no outro, o julgamento é sempre uma confissão, eu vou precisar ter cuidado, inclusive, com o meu olhar com o outro. Porque está falando muito mais de mim do Cara, outro, isso é profundo. né? Na verdade, quando tu tá te julgando. Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Isso é verdade, isso é bem profundo. E aí é olhar complexo. pra si. A gente vai falar aqui 5 horas
Não vamos chegar a uma conclusão exata e vamos chegar a uma conclusão subjetiva, dinâmica, que em alguns momentos sim a gente pode enriquecer se a gente tiver uma mentalidade própria para isso. Se a gente tiver em autoconhecimento, eu costumo dizer que o autoconhecimento ele cura, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu sei das minhas limitações, mais eu sei fazer a diferença, mais eu sei me adequar, mais eu sei negociar, menos eu julgo, eu olho mais pra mim, eu falo isso aqui pra mim tá difícil, eu não sei lidar quando, sei lá, suas prioridades de gasto são diferentes da minha. E como é que a gente pode ajustar isso? Porque eu também não posso chegar e dizer assim, isso é o mais importante pra mim e frustrar do outro. Mas poder dizer assim, isso me dói. Até quanto eu posso mexer? Qual é o meu limite? Quais são as minhas bordas? Enfim, são muitas coisas que exigem. Tem até um meme rolando falando assim, né? Só amor não é suficiente, né? Tu tens que sentar e conversar e alinhar algumas coisas pra tudo, futuro. Viu? Como todo mundo usou pra tudo? Pra tudo. Pra tudo. É uma grande verdade. Então, resumindo, te conhece antes de casar. É isso. Faça terapia. Eu não vou deixar de puxar a sardinha pra mim, mas assim, é verdade, é libertador. Mas, porque quanto mais eu me conheço, mais eu aprendo a lidar com o que acontece com a minha vida. Se eu aprendo a lidar com isso, eu tenho maior possibilidade de negociação, maior possibilidade de flexibilizar. Então, assim, podem acontecer muitas coisas. Abrir mão, né? Às vezes a gente... Abrir mão, né? Ceder mais um pouco, arredar. Mas eu só consigo saber disso quando eu sei quais são os meus limites, até onde eu dou conta. Porque tem coisas que violam os meus valores. E aquilo que viola os meus valores não funciona. Não funciona. Tudo que então eu não vou ser rica nunca se eu estiver num relacionamento que viola meus valores. Não importa se eu ganho fortunas, se o outro ganha fortunas. Se a gente tem um relacionamento, né, que viola valores, a gente não está em comum acordo, a gente não vai funcionar juntos. E Amanda, falando um pouco da prática, assim, tu atende quantas pessoas por semana na prática, assim, para eu poder chegar na minha pergunta? A gente estava conversando antes aqui. Então, eu tenho em média 30 atendimentos por semana, é quanto eu disponibilizo de horário na minha agenda, até porque eu prezo por qualidade de vida. Então eu tenho tempo para minha atividade física, o tempo para gravar, né? Eu tenho tempo para estudar, gente, para produzir conteúdo. Então isso para mim é muito importante. Então eu separo 30 horas da minha semana para os atendimentos. E nesses 30 atendimentos que tu faz, assim, o que tu consegue trazer para a história, Ricardo? O que eu vejo de comum de pessoas casadas que têm um casamento bom e que conseguiram enriquecer, é esse elemento aqui que sempre está presente. Tu consegue falar pra gente? Boa conexão. Só que quando o casal chega para mim, ele já chega... Isso é ainda um obstáculo que eu tenho enfrentado, que é as pessoas não buscam terapia de casal para se prevenir ou quando as coisas estão começando a desandar. Já é quando quase não tem mais jeito. Que eu já estou com o meu copo totalmente cheio, já está transbordando e não entra mais. E aí, como lida com isso? E secar o copo é difícil. É difícil porque demanda tempo, eles não querem ter tempo para isso, não querem investir financeiramente porque demanda tempo de sessão e isso tem um custo de investimento. E aí eu começo a ter muitas dificuldades para lidar com isso, com a pressa de eu quero dar jeito na minha relação e às vezes o jeito na relação não é ficar junto, é separar. Por quê? Porque tem muito mais perdas. Né? Falando até desse comprometimento, desse nível de organização para investir numa terapia, gente. O casal não faz isso. Um casal chegou comigo essa semana para fazer uma entrevista de avaliação e me disse, Amanda, sabe o que é? A gente não vai poder fazer agora, só depois de julho, porque a gente está com uma viagem marcada. A gente está pagando a viagem. Oi? Aí eu falei assim, fofo, deixa eu te falar uma coisa, queridos. Vocês se dão conta, porque isso é uma questão de livre-arbítrio, né? As pessoas estão livres para poder ir e vir. Mas eu tô ali para pontuar também e fazer eles refletirem de uma outra forma. Vocês já prestaram atenção que investir é super bacana, investir em viagem, é verdade. Mas se vocês não estão bem, qual é a finalidade da viagem? Se vocês estão qualquer coisa se arranhando, brigando, discutindo, qual a finalidade? Tapar buraco? Não sei, fica a reflexão. Super respeito, eu vou esperar vocês depois de junho. Mas... talvez o investimento ele seja feito errado e quando a gente pega esse exemplo, a gente pega o exemplo do casal. Cadê os investimentos? Quais são os investimentos que eles estão fazendo? São investimentos que prosperam, que vão realmente trazer retorno ou são gastos? Simples. Mas sabe o que eu vejo no teu exemplo? Eu vejo assim, na prática que a gente vê aqui no escritório. Para a gente mudar, a gente tem que encarar nossos medos e nossos problemas. E isso dói.
talvez eles não estejam com a vontade de sentir essa dor, né? Porque eles vão ter que falar coisas difíceis, vão ter que ouvir coisas difíceis para poder subir de nível e, quem sabe, dar Mas o que certo. tu achas? O casal chega, marca uma sessão para começar, chega lá e se depara com um investimento que é um investimento alto, porque eu faço sessões juntas e sessões separadas, que demanda um tempo. E aí a gente vai precisar organizar nosso orçamento porque a gente está pagando uma viagem. Para mim é fuga, eles estão com medo de encarar a realidade. Prefiro viajar, entreter, continuar meu casamento morno, mais ou menos, do que tentar resolver. Então, mas naquele pensamento talvez do casal, pode ser que eu estou usufruindo. Eu estou podendo viajar, então eu estou Prioridades. enriquecendo, eu posso, né? E cadê esse investimento? A longo prazo, será que isso se mantém? Será que eu vou continuar? Uma reputação a zelar, né? Tem um status para Ainda tem isso, né, cara? demonstrar, As pessoas às né? vezes não Tem querem isso. lidar, não querem separar, perder status, perder patrimônio, enfim. Porque da feita que o casamento enriquece, eu vi um estudo que o divórcio empobrece. Porque tu vai dividir patrimônio, tu vai sim, baixar isso. padrão de vida, tu vai ter outros custos que tu não Isso, tens. sim. É igual, eu levo muito para a área empresarial, igual a sociedade. Toda a sociedade, quando há rompimento, Apenas. não tem vencedor. Não sei se empobrece, mas há perdas. Bastante. A gente vai falar de perdas. Cara, Se a gente colocar perdas e ganhos, quando a gente é um time, a gente tem possibilidade de ganhar com mais facilidade. Quando a gente está jogando sozinho, a gente tem muito mais esforço. A gente precisa de muito mais repertórios e habilidades para serem desenvolvidas para... Vamos colocar aqui meu beach tênis, que eu gosto bastante. O beach tênis é um jogo que a gente joga em dupla ou simples, né? Numa quadra de areia, você está em dupla, você vai ali dividir os esforços com o outro. Então, enquanto um pega uma curta, o outro vai pegar um lobby e você vai combinar, eu pego o fundo, eu pego a frente. Quando você está jogando simples, que você vai ter que ter mais perna, ter mais habilidade, pensamento de agilidade, de eu tenho que pegar frente, a curta, o lobby, e só tô eu. Eu não tenho com quem dividir. Então, é óbvio que vai exigir de mim muito mais repertórios e habilidades mesmo para serem desenvolvidas do que eu estar em dupla, que eu posso dizer assim, naquele momento eu tô com uma perna um pouco mais cansada, eu posso dizer para minha dupla, eu tô super cansada, vai ter que me cobrir. e tu fica limitado sozinho, né? Sim. A gente tem um ditado nosso aqui, A gente dividir tem para um- multiplicar. Quando tu divide, tu ganha mais chances de fazer outras coisas. Então, não tem uma regra, mas casais juntos têm mais possibilidade de enriquecer. Pô, legal. O que eu tiro daqui hoje, André, é ter a mesma visão. Quer casar, cara? Conversa, senta. Tem que olhar Chama a Amanda para conversarem juntos. Tem que olhar para o mesmo lugar, né? E aí, Quer a abrir uma mesma empresa? visão. É a mesma coisa. É Alinhe mesmo. os objetivos. Se não tiver Porque igual... se não tiver igual, não vai funcionar. Alinhe as funções, os papéis, ainda tem isso. Os objetivos podem até estar sincronizados. Mas e aí, cadê as tarefas? E na hora de dividir os papéis, como estão as regras? Isso precisa ser dito também. Dito, Porque revisto. tem muitos casais que estão juntos e a mulher, por exemplo, não trabalha. Por que ela não está contribuindo? Tá, quando eu estou economizando, quando eu estou tomando conta, gerindo a minha casa para diminuir esse peso para o meu, dar mais tranquilidade para o meu parceiro, para que ele possa, de fato, trabalhar mais tempo, ou, enfim, poder ter mais qualidade no trabalho, pensar melhor. E não só a mulher, eu conheço casos E- do homem que fica em casa e a mulher trabalha. E vice-versa, né? Quando um não trabalha na relação, você pode enriquecer? Pode, porque o outro também está te dando uma Suporte, cobertura né? e um Background. suporte em outras áreas da tua vida que E para quem não sabe, a possibilitam. pensão, ela tem esse embasamento, porque se a pessoa ficou em casa te dando esse suporte, essa tranquilidade para ir trabalhar e ganhar muito, nada mais justo se houver uma separação, elas ficar usufruindo do mesmo padrão, porque ela te ajudou a chegar onde tu estás. A base da pensão é isso, então atenção e cuidado. Se tu acha que tu vai separar e não ajudar a pessoa que está contigo há anos e anos, reflete. Sim. E é a isso, gente precisa mano. escolher com quem são as pessoas que a gente ama. A gente não vai chamar o momento human? Não, vamos chamar, tô só esperando ela. Aqui, Amanda, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo. A gente gosta de saber as derrotas. A gente gosta de humanizar as pessoas, porque a gente fala assim, a vida empresarial, profissional, não são só flores. Apesar da galera achar que no Instagram só tem aquilo de vida, né? Existe, né? Aquilo é só a pontinha do iceberg. A gente queria saber de ti uma derrota da tua vida empresarial aí. O que tu pode contar pra gente? Cara, eu precisava primeiro construir o que é essa minha vida empresarial, né? Hoje eu escolhi ficar full time
no atendimento clínico, minha área de formação, que é psicóloga. Mas eu tenho 17 anos de formada, durante todo esse período já arrisquei muitas coisas. Eu sou bem empreendedora, eu queria sempre multiplicar, escalar o meu trabalho. E aí eu comecei com uma agência uma franquia que era uma agência de babá. Na época que meus filhos eram pequenos, eu treinava e agenciava, ou seja, eu preparava aquela babá ou a babysitter, que são os trabalhos temporários, para cuidar. E foi muito difícil para mim, porque a gente tem uma mão de obra difícil, mas mesmo assim eu quero fazer a diferença, bora lá. Sempre trabalhando com pessoas, mas aí eu fui, não deu certo, porque de fato a nossa mão de obra é muito difícil aqui, e aí gerava uma expectativa nos pais que não eram atendidas, ou o referencial, por exemplo, de salário, ainda tinha que vou pegar a menina do interior, pagar mais barato, umas coisas bem difíceis, né? E hoje já não acontece mais isso, porque a gente tem a regra da empregada doméstica, e aí a lei trabalhista ela já vem cobrindo isso, mas na época não tinha, então eu desisti por conta disso. Aí depois eu abri uma consultoria organizacional mesmo, porque uma das minhas áreas de atuação é a psicologia organizacional, e fazia recrutamento e seleção para empresas. E deu super certo. Super certo, e aí eu fazia os testes, selecionava para as pessoas e tal. Aí eu comecei a perceber que eu não tinha mão de obra qualificada, de novo. E aí eu abri um curso. Peguei e falei, sabe de uma coisa, como minha maior demanda, olha como eu fui puxando, a minha maior demanda era a parte administrativa. Eu falei o seguinte, eu vou fazer uma escola paralela para dar cursos de auxiliar administrativo, a parte de contabilidade, aquelas coisas básicas, para treinar, para parte comportamental, eu vou treinar essa pessoa para ir. E foi dando super certo. Só que é uma demanda muito grande, quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com muitas frustrações, e eu não conseguia conciliar isso. Uma frustração mesmo, que era, eu tinha um sonho de fazer a diferença na vida do outro, de fato entregar uma pessoa muito mais cuidada, mas eu não conseguia ganhar na mesma proporção. Por quê? Porque a gente sabe que o valor ainda não é, hoje menos, tá? A gente está falando aí de 10, 15 anos atrás. As pessoas não valorizavam salário, investir para você preparar uma pessoa para trabalhar contigo. Eu via como gasto, não como investimento. Então, reclamava, não tinha paciência para explicar, queria trocar, sabe porque eu tenho a troca, eu troco, enfim. Em situações. E aí, o meu próximo foi, eu ainda era casada na época, o meu ex-marido é dono de construtora, e ele também é super empreendedor, a gente já teve outras lojas e tal, restaurante. E aí ele resolveu investir. Eu disse, eu queria apareceu uma oportunidade numa loja de conveniência da Rede Ipiranga, e a gente resolveu investir. Logo depois eu me divorciei, então começam aí as perdas, né? Eu não perdi a loja, mas tu perde a estrutura emocional, o foco. E aí eu comecei, mesmo assim eu continuei com a loja, expandi para uma padaria da Rede Ipiranga, e eu fiquei 8 anos com esse empreendimento. E deu super certo. Mas, Amanda, se deu super certo, por que tu abriste mão? Porque eu vou contar uma coisa pra vocês que fez total diferença na minha decisão. Quando eu me vi dentro de um escritório só com 7 pessoas, eu falei, gente, eu tenho potencial para mais coisas, eu posso impactar mais pessoas. Não é essa a vida que eu quero para mim. Quando eu me vi dentro de um escritório, a maior parte do tempo, e eu só tinha 7 funcionários, eu lidando ali com pão todo dia e tal, né? Legal com clientes, mas eu precisava fazer a diferença. O meu propósito da minha vida, de fato, é fazer a diferença na vida do outro, é poder levar uma palavra diferenciada, é poder fazer uma reflexão diferenciada. E ali eu dizia, vou ficar enfiada aqui, o que eu vou ser? Daqui a 10 anos, o que vai sobrar de mim? Que legado eu vou poder deixar? E eu comecei a me questionar essas coisas. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu me formei para isso, não vou ficar arriscando mais, porque aí o que eu fazia? Eu tinha esse tempo e eu trabalhava no consultório algumas horas só, como um hobby, algo que eu não queria deixar de fazer, porque era a minha formação e era o que eu gostava de fazer. Na verdade, era sementinha falando assim, olha, é isso aqui que tu gosta, porque tu nunca largaste. Nunca larguei, não. E assim, quando eu decidi vender tudo, minha vida mudou. Porque hoje eu tenho mais qualidade de vida, eu faço o que eu amo,
eu de fato impacto mais pessoas, porque aí hoje eu tô aqui falando com vocês, a gente vai levar esse podcast para muitas pessoas vão nos ouvir. Hoje eu tenho um programa no Roma News que eu levo mais mensagem para outras pessoas, eu trabalho com treinamento. Então, assim, isso sim faz sentido para mim. Então, não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre fazer sentido, é sobre fazer a diferença, é sobre estar alinhado com o teu propósito. E talvez a gente insista muito num negócio que é rentável, mas não nos faz feliz. E isso a longo prazo tem um preço muito alto. Nos adoecimentos, nas doenças psicossomáticas, né, em relacionamentos frustrados, porque a gente passa a se vincular a partir de dores. Quando eu entendi tudo isso, eu resolvi vender tudo e me dedicar só para minha área. E é isso, eu estou há 3 anos me reinventando, porque a gente precisa se reinventar. Eu de fato trabalho hoje direcionada dentro do atendimento clínico, mas eu utilizo muito o marketing digital, eu utilizo muito a rede social, eu utilizo muito o atendimento online, eu consigo chegar em mais lugares e tenho construído hoje ferramentas para escalar mais o meu trabalho. Por quê? Porque se eu depender só de mim, eu tenho um limite. E aí a gente falar de enriquecimento. Novamente, falar de dinheiro, eu tenho um limite. E eu entendo sobre isso. Eu entendo que eu vou precisar escalar essa minha força de trabalho, ensinar outras pessoas a fazer, talvez, próximo da minha escalidade do que eu faço. Tu vais tratar com quem tu sempre estava falando, com pessoas. Porque tu vai precisar de pessoas. E aí estou montando algumas plataformas extreme para poder trabalhar conteúdo, mas sempre na área de desenvolvimento pessoal, que é a minha pegada. Então, quando eu entendi que eu precisava estar com um negócio que batesse meu coração, que realmente eu chegasse ali e estivesse conectada, que eu acordasse não cheio de boleto e um monte de situações que eu precisava lidar, que ser empresário é isso, você mata um leão por dia, também de fato, também é isso. Mas quando está alinhado com o teu propósito, está tudo certo, você lida com isso de uma forma mais... Que faz parte. É o que eu tiro desse teu, assim, antes de falar... Foi impressionante a derrota dela, só sucesso, né? Eu tô esperando a derrota. Então, mas sabe por que pra mim foi derrota? Porque eu me envolvi com muitas dívidas. Agora chegou a derrota. Pronto, obrigado. Que aula. Eu me envolvi com muitas dívidas, porque hoje você tem um negócio aqui no país que a gente vive, é difícil, gente. É difícil. Tem uma carga tributária enorme. O teu maior sócio é o Estado. Você tem maior sócio é o Estado, você acaba, de fato, tendo que aprender a gerenciar um negócio, e aí você precisa de uma consultoria, você precisa de um escritório de contabilidade que seja efetivo, que te traga resultado. Então, assim, foram várias coisas que eu hoje tenho consciência, mas eu bati muito a cabeça com isso. Por quê? Porque dava certo, mas em compensação as contas não batiam, eu achava que eu estava enxugando gelo, e eu ganhava, e gastava, eu falei, não vou chegar em lugar nenhum. E essa vida morna que tu sentia, ela vai muito pelo que tu falaste agora nesse episódio, é alinhar visão, né? O que tu não estava alinhado com o que tu sonhava pra ti, então gerava esse desconforto. Pô, aqui tá pequeno, aqui não é pra mim, o que eu gosto mesmo tá aqui nessas 2 horinhas por semana que eu vou fazer esse atendimento. Largaste tudo de mão, vendeste e tá agora feliz e com sucesso, né, amor? Gente, mas olha, a gente passa um perrengue, viu? A gente passa um perrengue. Eu tenho uma teoria aqui, pra gente dar certo, a gente tem que dar errado primeiro. Eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu me considero uma pessoa de sucesso não só pelo que eu ganho financeiramente, tá? Eu me considero uma pessoa de sucesso pelo que eu impacto na vida das pessoas, pela diferença que eu faço, por ser orgulho para os meus filhos, por eles olharem e dizer assim, putz, é uma pessoa que eu admiro, a minha mãe é uma pessoa que eu admiro, né? Eu tenho filhos adultos, então eu tenho uma experiência de vida muito precoce. Me considero uma pessoa ainda jovem e tenho filhos adultos. Então, eu já passei por dificuldades no sentido de ter que empreender com filhos pequenos, muitas das vezes me sentindo sozinha. Eu não tinha, depois que eu me divorciei... Se os amigos entenderem porque tu estava numa fase de vida que eles não estavam. Não, também tenho um filho adulto e eu te entendo. E é difícil, né? Algumas pessoas se afastam. E aí você não consegue se encaixar, então você acaba fazendo coisas que você... muitas das vezes se atropela e isso causa o teu endividamento, porque tu começas a querer fazer coisas para te incluir que talvez não seja o momento. E isso foram muitos conflitos vividos, sabe? Então hoje eu me considero uma pessoa de sucesso porque tenho saúde, porque prezo por isso. Eu costumo dizer que na minha ordem de prioridade é sempre
a saúde, a família depois do trabalho. Então eu continuo dando essa prioridade, porque sem saúde a gente não vai Eu falo, tem que ter um produzir. corpo forte para poder trabalhar. Se a gente não tiver estrutura familiar, a gente não tem saúde no trabalho. E aí o trabalho, ele é o que vai permear tudo isso. Mas se você não tiver feliz, pode ser o que for, pode ser o trabalho mais rentável. Se você não está feliz, ele não vai te trazer resultado. Pô, legal, Então mano. é essa. É um perrengue chique. Pô, quem dera eu, né? E no final não é sobre dinheiro, né? Nunca foi, na verdade. Nunca né? foi. Nunca foi sobre isso. E Amanda, pro pessoal te achar na internet, como é que faz? No Instagram? Eu utilizo muito o Instagram, que é a rede social hoje que mais a gente se conecta, né? Então é psi.amandaalmeida, podem se conectar lá. Eu tenho um canal no YouTube também que eu coloco, que eu até dei uma pausa nessa pandemia aí de gravar, mas vou voltar a gravar agora por solicitações. Tá vendo como impacta as pessoas cobram? Ai, podia continuar gravando, mas isso demanda pra caramba, demanda tempo e estudo, enfim. Eu acabei dando Tempo uma é o exemplo, né? A gente tá o quê? Combinando tem o quê? 2 meses pra gente gravar. Gente, não é? Tem um Que tempo que a gente tá coisa. combinando porque nunca batia a agenda, é realmente tempo. Nosso dia só tem 24 horas. É isso. E é isso, tem podcast chamado Mulheres Sem Limite, então eu estava trabalhando aí conteúdo direcionado para as mulheres, porque é o meu público maior, apesar de eu trabalhar com casal, quem me busca na maior parte das vezes são as mulheres, que se identificam com isso. Então, é isso. Pô, legal. Poxa, te agradeço demais pelo bate-papo, foi muito legal. Muito Eu obrigado espero por ter ajudado. vindo. Não, muito. A gente descobriu que para o casamento dar resultado tem que ter a mesma visão. Entendeu, André? Agora tu já sabe. Agora sim, agora. Então, pessoal, é isso. Se tu curtiu, se tá pensando em casar, tipo o Eric, que começou a trabalhar com a gente, né, Eric? Já sabe, escuta esse podcast. Olha, compartilha com a tua namorada, que ela precisa ouvir essa aula de hoje aqui. Então é isso. Muito obrigado e abraço.